bom, muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a paz, sobre a construção dessa virtude que nos falta ainda. Por quê? Porque nós temos o que construímos em nós. Nós somos o que fizemos de nós. E o nosso passado não tem contribuído para isso. E que nessa encarnação, que a doutora Marlene Nobre diz que é a principal, nossa, se não a principal, uma das mais importantes pelo momento em que a Terra vive e sobrevive. E então, num primeiro momento, eu vejo que nós precisamos estar atentos sobre a proposta do planeta Terra. Qual a proposta do planeta? O que o planeta disponibiliza para cada um de nós dentro daquilo que fizemos de nós? O planeta é de prova e expiação, aonde nós estamos tendo a gratificante oportunidade de colher o que plantamos. Isso se chama expiação. Colher o que plantamos. Em outras passagens que não foram das melhores. Construímos no mínimo 2 grandes guerras mundiais. E estamos aqui agora despindo o homem novo vestindo um homem novo e despindo o homem velho. O homem velho da guerra, da luta, da agressão, da violência, para vestir um homem em paz. Mas que paz é essa? Que paz que Jesus nos diz aqui no Evangelho, em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, que o grande mestre nos adverte. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Na psicologia espírita, na psicologia ampliada de Dr. Carl Gustav Jung, ampliada pela mentora Joana de Ângeles, nós sabemos que a espada é um símbolo de uma espiritualidade. Ela não representa cortar, matar, enfiar no outro. Não, ela representa uma espiritualidade porque ela traz o sentido de uma luta interior, aonde eu tenho uma luta comigo mesmo, não contra mim, uma luta comigo mesmo para que eu possa reverter em bem todo o mal que eu fiz. E eu preciso de uma ferramenta que me ajude isso. A nossa visão materialista, ela não ainda entende a questão da espiritualidade da fala de Jesus. Que Jesus ele trouxe um certo entendimento da vida, um entendimento pelo amor, diferente do primeiro testamento, que é o testamento da guerra, de conquistar o território, a terra prometida, que também era entendida como uma coisa material, geográfica. E a terra prometida é um estado de consciência, de paz, de humanidade e de vivermos juntos. Porque é muito difícil a convivência. Viver não é difícil. Viver com é muito difícil. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda bastante egoístas. Nós somos espíritos ainda que temos um orgulho muito grande. Então nós não abrimos a nossa caixinha
para compartilhar, conviver, quer dizer, partilhar com. Ainda estamos um pouco distantes disso. Mas essa espada que Jesus trouxe para a gente e que está conosco é a espada da espiritualidade, é a espada da compreensão, é a espada onde eu não luto comigo mesmo, eu luto contra aquilo que eu trago da bagagem espiritual. É importante que eu me trate com carinho, que eu me trate com paz, que eu me veja num processo de adiantamento espiritual para que eu possa ampliar a minha consciência e ter consciência de tantas outras aquisições que eu posso ter. E como nós temos essa aquisição? O Dr. Carl Gustav Jung, ele disse que nós vamos, aos poucos, treinando a nossa completude. Que quando Jesus ele fala, sede logo perfeito, como perfeito é meu Pai que está nos céus, Jesus está dizendo, olha, aperfeiçoa-se a cada passagem, porque você não tem sofrimento. Você tem, dentro de um processo de aprendizagem, de ensaio e erro, você tem uma possibilidade de ir aprendendo. Então, você tenta, não consegue, aprende com aquilo e avança. Infelizmente, as religiões que nos enganaram muito, elas criaram a questão do pecado, que a palavra peccatum, no latim, ela quer dizer errar o alvo. E nós erramos o alvo. Por quê? Porque precisamos aprender na orientação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes de ensaio e erro. E quando eu tento uma coisa, eu não consigo, eu aprendo com aquilo e tento de novo, como Santos Dumont, que acertou no 14, ele errou 13. E um detalhezinho fez com que ele acertasse, mas em paz. Porque você está em ensaio e erro como um aprendiz. Quando nós tivermos o nosso estado de consciência, que somos aprendizes num planeta de prova e expiação, num planeta que tem a proposta de uma dificuldade grande, mas por quê? Porque nós só criamos dificuldades até agora. Então nós vamos colher dificuldades. A espada não pode ser um instrumento de luta contra nós mesmos, porque eu não posso tentar me destruir ou vencer a mim mesmo, mas com atitudes de amor eu vou aprendendo e assim eu vou adquirindo experiência. Mas esse processo de aquisição de experiência e de aprendizado, ele pode ser feito em paz. Não precisa essa atitude que nós temos aqui na Terra, de orgulho, a ponto de você construir um tumor, construir uma Covid, construir uma doença, porque você não está em paz com as experiências que você tem na vida, as experiências de um aprendizado. Diana, que é a deusa da caça, ela tinha um exército de amazonas, mulheres que flechavam os homens que tentavam entrar na floresta. Agora, o arco e flecha, quando ela puxava o arco, o seio atrapalhava. E o que elas faziam? Extirpavam. Tiravam o seio para ficar mais fácil. Essa é a explicação que nós encontramos quando uma irmã nossa constrói um câncer de mama. Ela quer arrancar porque ela não está em paz com o meio. Ela não está em paz com o sujeito que ela convive, ou seja, o pai, o irmão, o marido. Então ela extirpa para atingir, para flechar.
Quando atingir um estado de paz, uma ampliação de consciência, ter consciência de que nós solicitamos as lições do dia a dia da nossa vida, do berço ao túmulo, para que nós possamos dar um passo à frente, adiantar. Mas nós fazemos isso em litígio, em guerra. E é muito importante e que possamos fazer as nossas coisas, a nossa vida, em paz. Esse estado de consciência, de paz, nos permite a estar em paz conosco, porque nós sabemos que somos espíritos em ascensão. Somos espíritos em crescimento. Estamos ainda às fraldas? Estamos, mas estamos em crescimento. E nós podemos crescer em paz conosco mesmo. Porque se eu tive esse erro, se eu tive essa tentativa e não acertei, e posso tentar de novo, porque a probabilidade de acerto é maior, eu estou em paz comigo mesmo. Eu sei que não é pecado, eu sei que eu não preciso esconder embaixo do tapete, como dizia Sigmund Freud, que aquilo que está no nosso profundo, a gente tenta esconder. O reprimido, e o reprimido adoece. E quando eu lido bem com isso, às claras, quando o meu estado de consciência, ele diz que eu sou um espírito em prova e expiação, e que eu me propus a isso, então não há mais o porquê de perder a paz. Quando uma pessoa que eu amo, que está comigo, ela volta para casa. Como se nós estivéssemos num quarto de hospital com um sujeito e nos afetamos a ele. Estamos alguns meses juntos e numa determinada manhã o médico diz assim: olha, você está curado, pode ir para casa. Ele deixa o corpo e vai para casa. E nós continuamos no nosso aprendizado felizes e em paz conosco, porque aquele a quem nós amamos voltou para casa. Bem, está de alta. Essa é a paz. Essa é a compreensão que Jesus traz com a gente quando ele diz: olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas com essa espada que eu te dou, você pode construir a paz. É uma ferramenta que ele dá, uma ferramenta de construção de paz, que ele colocou essa simbologia na espada, porque ele precisa, para conversar com a gente, ele precisa desenhar, né? Porque nós não temos compreensão, então ele usa o recurso das imagens materiais, mas um pouco mais para frente, atualmente, nós entendemos a espada como símbolo da espiritualidade. É o símbolo da vitória daquilo que nós viemos transformar. Não na vitória sobre nós mesmos, porque num outro momento ele vai dizer que não se deve cortar o joio e o trigo. Eles precisam crescer juntos. Por quê? Porque nós precisamos construir em nós uma completude. E se eu destruir um lado meu ou me destruir, eu não me completo. Sede logo perfeito, faça logo o que você veio fazer nesse planeta, mas faça com um estado de consciência ampliado. Tenha consciência da proposta do planeta. Tenha consciência do que você quer aprender quando você pediu o que você tem hoje. E que você disse para Jesus: Jesus, eu preciso disso. Tá bom, então vai, assina embaixo, porque a gente é cara de pau. Depois a gente fala: eu não pedi nada disso. Pediu, tá aqui, ó, tá escrito. E aí nós vamos compreender o nosso processo espiritual. Nós vamos compreender o estágio, o patamar espiritual que nós estamos hoje, e nós vamos ficar em paz com isso. Existem dificuldades? Existe. Quando nós olhamos ao nosso redor, e nós vemos as guerras destruindo cidades, prédios, aquelas imagens que a gente vê de tudo bombardeado, destruído, isso é um espelho.
É um espelho para que a gente possa enxergar o que nós fizemos conosco. Olha o que eu fiz comigo. E agora eu estou em reconstrução. Mas se não me é mostrado a imagem, eu não consigo entender. Porque nós não conseguimos ainda abstrair. Nós estamos na matéria. E quando Allan Kardec, ele disse que a ideia é tudo, não a forma. A imagem, ela é projetada, ela é criada para que nós possamos fazer uma ideia na nossa mente. Como Jesus coloca para a gente, que ele diz, o reino dos céus assemelha-se a, é igual a, toda a parábola dele começa assim. Por quê? Porque ele coloca algo semelhante do dia a dia, pelo menos na época, né? E a gente começa a construir. Quando nós nos esforçarmos para sair da materialidade e ter uma compreensão abstrata, filosófica, não materialista, a gente vai poder pegar melhor o sentido das lições que Jesus nos traz até hoje e vai continuar até quando a gente despertar. Mas é importante que a gente possa ver que um prédio destruído, um prédio bombardeado que a gente vê, uma criança ferida, é o que nós fizemos com a nossa criança. E quando a psicologia diz que todos temos uma criança ferida e que nós precisamos curar essa criança, nós precisamos dar a essa criança amor, compreensão do que ela passou no período de criança e que ela está ainda agindo sobre nós, nós vamos fazer a paz com o nosso passado. A grande maioria de nós está em conflito com o passado, criando culpas, criando juízos, criando tanta coisa que a gente não precisa. Se a gente já tivesse entendido um pouquinho Jesus, só um pouquinho, ou então uma boa vontade para aprender com Jesus. O que o pastor anuncia na manjedoura, na noite em que Jesus nasceu. Não sei também se foi à noite, mas usa-se isso, e nós vamos usando esse símbolo, né? Que é a noite, porque Jesus é a luz. Ele veio clarear a nossa noite. É o Clarencio do Dr. André. Veio clarear a nossa vida. E o que o pastor fala? Paz na terra e boa vontade aos homens. Boa vontade só. Não precisa muita coisa para você construir a paz em você. É só ter um pouquinho de boa vontade. Que tenhamos boa vontade com tudo aquilo que a vida nos oferece, graças a Deus. A gente só dá graças, ganhei na loteria, graças a Deus. A gente tem, puxa vida, o motor do meu carro fundiu, graças a Deus. Dar graça a tudo. E todo o sentido da nossa vida é você consagrar as coisas a Deus em paz. Tudo que nós fizermos, a gente torna sagrado. A humanidade está doente hoje, porque ela se distanciou do sagrado, daquilo que Deus nos concede. Uma frutinha de café que o homem descobriu que ele colhe, seca, torra, joga água e toma um café. Graças a Deus, porque Deus nos agracia das coisas e nós vivemos em paz com o nosso Pai, não em atrito. Ah, puxa vida, o que eu fiz para Deus com isso? Para Deus você não fez nada, fez para você mesmo. E é justo que quando você desencarna, você vê o resultado do que você fez com você, você diz, me interna num hospital, onde o governador, ele diz, eu sou o grande médico das almas. Ninguém quer dor na alma, nós jogamos tudo no corpo. Alguns adoecemos na alma, mas nós jogamos no corpo. Porque o corpo, ele nos permite despertar para aquilo.
despertar para alguma coisa. Então, como que a gente constrói? Porque nada nos é dado. Como que nós construímos a paz? Entendendo a proposta do planeta. O planeta Terra não é uma colônia de férias, é uma oficina de reconstrução, onde o Senhor nosso Deus nos permite a bancada, as ferramentas, para que possamos fazer a nossa parte. A nossa parte em paz. Puxa vida, eu destruí isso, agora eu vou construir. Eu quebrei isso, agora eu vou consertar, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. E assim nós vamos construindo a paz dentro, porque a paz é dentro, não é fora. Jesus, ele repete isso: a paz vos dou, mas não como o mundo vou lá dar. Como é que um mundo em prova e expiação vai estar em paz? Não tem como, porque a proposta dele não é essa. A proposta dele é oportunidade de reforma, de reconstrução. Isso exige trabalho, sacrifício, esforço, perseverança, continuidade, que é o que Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele fala de como estudar a doutrina. Continuidade. Não é fazer como nós fazemos, que a gente vai 2, 3 vezes por semana na casa espírita. Eu vou de sábado, o outro vai de segunda, o outro vai de terça. Continuidade. Não é ir num sábado, faltar 3. Isso não é estudo. Isso não é construção de paz. Isso é confusão, é indisciplina. É falta de obediência, é orgulho. Enquanto nós estivermos funcionando baseados no orgulho e no egoísmo, nós não teremos paz. Porque o egoísta não compartilha, ele não convive. Então, construir a paz, num primeiro momento, desconstruir o orgulho, o egoísmo em nós, percebendo as nossas atitudes, de dizer: puxa vida, eu fiz tal coisa que foi egoísta. O que eu faço agora? Na próxima vez eu não serei egoísta. Mas para isso você precisa prestar atenção. Porque Jesus, quando ele diz que aquele que não perdoar o Pai também não o perdoará, o Pai não tem perdão, porque o Pai, ele está muito acima do bem e do mal, ele não enxerga o mal, não enxerga o bem, ele está muito acima, ele já passou disso há quadrilhões de anos. Nós ainda estamos estacionados nisso. Então não tem bem e mal. Tem no processo, no patamar espiritual que nós temos, tem algumas coisas que tem como resposta desagradável. Agora, para mim não ter respostas desagradáveis, eu preciso passar a tomar atitudes agradáveis, de boa vontade. Mas para isso, disciplina, continuidade, perseverança. Porque senão nós não vamos cumprir o objetivo de estarmos aqui, e que não é adquirir e que caia a paz. As religiões nos enganaram isso, porque elas diziam que a gente tem que pedir e esperar vir. Não é esse o papel. Nós precisamos trabalhar para adquirir. O André, ele fala: vontade firme, trabalho constante e merecimento justo. E aí nós conseguimos os nossos pedidos. E aí nós começamos a mudar a consciência de que nós não pedimos mais ao Pai, agradecemos. Porque Jesus, ele diz
E que o Pai sabe o que você precisa e te dá antes que você peça. Está escrito no Evangelho. Agora, nós criamos atritos. Nós somos espíritos orgulhosos, egoístas. O primeiro passo da paz é desconstruir o orgulho e o egoísmo. É ter aquilo que o Evangelho fala, Fénelon, que nós precisamos ter uma fé robusta, uma fé de construção. Como diz Allan Kardec, sobre a fé racional. Verdadeiramente a fé é aquela que consegue sobreexistir a tudo aquilo que nós passamos. É aquela que acompanha a razão face a face em qualquer época da humanidade, porque o que é verdade hoje é verdade daqui 1000 anos. A paz é uma construção, não é uma dádiva. Não existe dádiva, existe construção, porque somos espíritos em construção. Somos espíritos unindo os opostos para formar um inteiro, não perfeito, mas completo. Se nós queremos a perfeição, precisamos buscar antes a completude, porque o que não é completo não pode ser perfeito. Tenhamos uma consciência ampla, muito ampla, de que tudo é construído. Nada nos é dado. O que nos é dado é a oportunidade de voltar a um corpo, a uma matéria, zerinho, que nós pegamos um automóvel zerinho e devolvemos ao dono todo arrebentado. Porque nós criamos conflitos em nós. Não é a paz de dizer assim, puxa, você errou, porque o diálogo na segunda pessoa é muito importante para a gente. A psicologia fala isso. Então a gente conversa com a gente. Puxa, você não acertou aquilo lá. Não foi bem naquilo. Ah, vamos, tudo bem. Vamos fazer agora assim, tal, vamos, então já pode acertar. Mas o orgulho e a vaidade não permite isso. Nós precisamos, dentro desse processo, desconstruir algo, não em luta, mas em amor, amando, compreendendo, conhecendo a si mesmo, fazendo análises sobre si mesmo, análises profundas e que nós chamamos de meditação. Antes de começar o dia, faça uma oração. Agradeça, não peça, agradeça a Deus quando o sol está nascendo, está vindo, olha, maravilha, a vida se transformando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando um dia que eu já escrevi dentro das minhas necessidades, não dentro dos meus desejos. E assim nós vamos nos entender como necessitados e vamos ficar ali meia hora, pelo menos, no mínimo, sentadinho, ouvindo a nossa alma, ouvindo a nós mesmos, que o Dr. Carl Gustav Jung, ele diz que o homem que não ouve a sua alma adoece, padece, vive em conflitos. Ora, esses conflitos materializam-se no soma, no corpo, ora eles vão para o psiquismo, para a mente, e aí nós temos os distúrbios mentais, que é um distúrbio para nós e para aqueles os quais convivem conosco. Então, a mensagem que nós gostaríamos de passar é que a paz é uma construção. A espada que Jesus nos dá é a espiritualidade, é a construção com amor, não mais com atrito conosco e fora de nós.
E assim, a probabilidade de vivermos em paz aumenta muito. Não nos esqueçamos nunca que tudo começa dentro, primeiro. O amor por nós mesmos nos permite nos compreender em prova e expiação, numa ignorância completa de tudo aquilo que está ligado à espiritualidade. Muito obrigado a todos por essa chance, por essa oportunidade, e que a paz de Deus esteja conosco. Muito obrigado.